Paulo Henrique Souza de Oliveira construiu uma trajetória que se confunde com um período marcante da história do futebol brasileiro, especialmente do Flamengo. Nascido em 5 de janeiro de 1943, em Quissamã, então distrito de Macaé, no norte fluminense, ele cresceu em um ambiente totalmente ligado à bola. Filho de jogador e integrante de uma família numerosa, com vários irmãos que também se tornaram profissionais, Paulo Henrique teve o futebol como destino natural, embora antes disso tenha precisado trabalhar como aprendiz de torneiro mecânico em uma usina de açúcar para ajudar em casa. Foi ainda muito jovem que chamou a atenção do Flamengo, chegando à Gávea no fim da década de 1950. Conhecido inicialmente como Paulinho, rapidamente se destacou nas categorias de base, acumulando títulos no infantil, infanto-juvenil e juvenil, além de convocações para seleções cariocas. Sua formação foi sólida, passando inclusive por funções mais adiantadas no campo, como meia armador, algo que mais tarde explicaria sua qualidade técnica e boa saída de bola como lateral. A estreia no time principal aconteceu em outubro de 1960, aos 17 anos, quando o técnico Fleitas Solis decidiu lançá-lo em uma partida do Campeonato Carioca contra o Madureira. A atuação segura chamou atenção, mas o jovem voltou às categorias de base para seguir amadurecendo. A afirmação definitiva só viria em 1963, já sob o comando de Flávio Costa, em meio a uma reformulação profunda no elenco rubro-negro. Com apenas 20 anos, Paulo Henrique assumiu a lateral esquerda, sucedendo o veterano Jordan, e não saiu mais do time. A partir dali, iniciou-se uma das passagens mais longas e regulares da história do Flamengo. Paulo Henrique tornou-se titular absoluto por quase uma década, chegando a emendar 108 jogos consecutivos como titular. Destro atuando pela esquerda, unia firmeza na marcação, excelente senso de posicionamento, velocidade e valentia a uma técnica refinada, com passes precisos e boa leitura de jogo. Com o tempo, especialmente sob o comando do argentino Armando Renganeschi, evoluiu também no apoio ofensivo, transformando-se em um lateral completo. Campeão carioca em 1963 e 1965, referência técnica e comportamental em um período difícil para o clube, Paulo Henrique ganhou a braçadeira de capitão ainda muito jovem e passou a ser símbolo de regularidade e seriedade. Sua atuação chamava a atenção não apenas da torcida rubro-negra, mas também de adversários e da imprensa. Era conhecido como um marcador duro, porém leal, que jogava sempre na bola, característica exaltada até por grandes pontas da época, como Jairzinho. O grande reconhecimento veio com a convocação para a seleção brasileira. Em 1966, Paulo Henrique foi chamado para a Copa do Mundo da Inglaterra, chegando a ser visto como possível sucessor de Nilton Santos. Atuou na vitória sobre a Bulgária e na derrota para a Hungria, sendo amplamente elogiado, inclusive pela imprensa internacional, como um dos melhores jogadores do Brasil naquele Mundial marcado pelo fracasso coletivo. Ao todo, disputou 13 partidas pela seleção, com desempenho sólido e respeitado. De volta ao Flamengo, seguiu participando de jogos históricos, títulos e excursões internacionais ao longo da segunda metade da década de 1960. Viveu momentos marcantes, como gols decisivos em clássicos, conquistas fora do país e partidas emblemáticas que ajudaram a moldar a identidade rubro-negra, inclusive em episódios simbólicos como o jogo do Urubu em 1969. Em 1970, ainda levantou a Taça Guanabara e torneios internacionais sob o comando de Justrich, embora o relacionamento com o técnico tenha sido turbulento. O desgaste físico natural e os conflitos internos acabaram levando ao início da despedida. Em 1971, após uma discussão com Justrich, Paulo Henrique foi emprestado ao Botafogo, onde foi vice-campeão carioca. Retornou ao Flamengo pouco depois, já com Fleitas Solis de volta ao comando, e ainda participou de conquistas importantes em 1972. Seu último jogo pelo clube aconteceu em março daquele ano, encerrando uma trajetória de 438 partidas com a camisa rubro-negra, número que o colocava entre os atletas que mais defenderam o Flamengo até então. Sem espaço, Paulo Henrique decidiu aceitar uma proposta para defender o Bahia por empréstimo até o fim daquele ano. Dali em diante, não voltaria a vestir a camisa rubro-negra, passaria pelo Avaí em 1973, onde reencontrou Walter Miraglia, seu antigo treinador nos juvenis do Flamengo, operário de Campo Grande, Bom Sucesso,
pelo qual chegou a vencer o Fla num jogo do terceiro turno do Carioca de 1974, e, por fim, o Campus Atlético Associação, onde acumulou os cargos de jogador e treinador, pendurando as chuteiras em 1975, aos 32 anos. Como técnico, Paulo Henrique iniciou uma longa e respeitada trajetória, comandando equipes como Campos, Rio Branco, Remo, Americano, Goitacás, Portuguesa Carioca, Quissamã, América de Natal, Internacional de Lages, além de uma experiência internacional à frente da seleção de Omã. Seu trabalho mais emblemático veio no Goitacás, onde entrou para a história ao conduzir o clube de volta à elite do Campeonato Carioca após 25 anos, conquistando o título da Série B1 em 2017. Tornando-se personagem lendário em campos dos Goitacazes. Paulo Henrique sempre resumiu sua relação com o esporte de forma simples e profunda: o futebol foi tudo em sua vida. Como jogador, marcou época no Flamengo e vestiu a camisa da seleção em uma Copa do Mundo. Como treinador, ajudou clubes tradicionais a se reerguerem, deixando um legado de seriedade, conhecimento e paixão pelo jogo. Uma carreira que atravessa gerações e permanece viva na memória do futebol brasileiro. Fica aqui a nossa homenagem ao grande lateral e treinador, Paulo Henrique. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!